Fala pessoal, hoje nós vamos tratar sobre o pensamento intuitivo. Segundo o que a ciência e anos de estudo têm nos demonstrado, é que esse pensamento ele rege cerca de 90 a 95% do que são nossas decisões no dia a dia. Isso tudo parte de uma estratégia para uma economia de energia. Lembrando que no tempo passado havia uma escassez do que é o alimento, né? Então a gente tinha que estocar e por isso nosso corpo foi treinado, não só nosso corpo, mas também o nosso cérebro, para economizar o máximo de energia. E é assim que se formam os hábitos. Então o pensamento intuitivo ele foi construído a priori para que decisões que deviam ser tomadas em milissegundos fossem tomadas, podendo assim proteger, prevenir qualquer dano à nossa integridade física, né, fosse causado. Só que nós trouxemos conosco esse padrão, essa configuração, o que pode ser um problema quando cometemos erros sistemáticos. À medida que vamos vivendo, né, experienciando o mundo, ele vai nos causando impressões, marcas. E esse pensamento intuitivo, na maioria dos casos, essa dita heurística, né, que é como nós reagimos, pensamos, sentimos, sem que seja feita uma análise profunda do que estamos vendo, do que estamos de fato vivenciando ali. Então, alguma coisa que aconteceu com você no passado, quando novamente vivida, ou traços, pequenas familiaridades, por assim dizer, o seu cérebro ele retoma, ele vai lá na memória arquivada, pega o sentimento que aquelas circunstâncias, que aquela situação lhe causou e traz à tona novamente. Então, o problema do pensamento intuitivo é que ele não tem peneira. Ele faz com que você ache, e esses achismos criem convicções que, quando analisadas mais profundamente, você percebe que não tem fundamento, que não tem embasamento lógico. Então, é necessário compreendermos isso, aceitarmos, e à medida que aceitamos que, de fato, 90 a 95% do que fazemos não foi pensado, não foi deliberado, intencional, então começamos a refrear as nossas ações quando necessárias. Portanto, tomando mais decisões assertivas, sabe? Cometendo menos equívocos. Então, sempre que você se sentir impelido a reagir imediatamente, lembre que aquilo que está lhe impulsionando é o pensamento intuitivo, e não de fato a razão, a lógica, que demanda um pouco mais de tempo. Podemos dividir esses dois sistemas, assim como o autor de Rápido e Devagar, ganhador do Prêmio Nobel, em sistema 1, que é o sistema da intuição, e sistema 2, que é o sistema da lógica, da razão. E por termos vivido em um tempo que de fato havia uma escassez muito grande, nosso cérebro foi configurado para agir, reagir, na maioria dos casos, de forma impensada. Então, esse livro eu recomendo. O autor traz de forma bem elucidada esse tema, né, essa divisão do sistema 1 e sistema 2, e que a gente pense, reflita, parar e respirar sempre que uma situação mais complexa surgir diante de nós, para que a gente não se arrependa de nossas decisões, pensamentos, sentimentos, e sempre que alguma coisa nos for apresentado e a priori despertar um sentimento negativo, refletimos se de fato há embasamento, há motivo para tal. Do mesmo modo que quando alguma coisa nos despertar aquela euforia, aquela felicidade extrema, que a gente também pare e reflita para que a gente não haja pelos impulsos de outrora.